Queria convidar a todos a se colocarem em pé, por gentileza. Nada como começar uma reunião como essa, fazendo aquilo que é o mais importante, que é orando, né? Quando nós oramos, nós estamos declarando nossa dependência total daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus vai fazer, não é? Então vamos orar, segure na mão do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, segure bem firme nas mãos dele, vamos formar uma corrente de oração. Então vamos orar todos a Ele. Pai, nós oramos e declaramos um nível altíssimo de dependência do Senhor nesta noite, na abertura desse encontro para casais, desta palestra para casais. Nós mencionamos primeiramente o nome do Senhor. O Senhor é o Criador e o sustentador da família. Nada, Senhor, do que possamos fazer vai nos dar garantia de uma família feliz. Por isso, venha o teu reino nesta noite, venha o teu governo, o teu senhorio, manifesta ao coração de cada pessoa nesta noite a vontade soberana do Senhor. Faz com que a tua luz brilhe dissipando dentro de nós todas as trevas que ofuscam o brilho da família, do casamento. Meu Deus, opera soberanamente na vida de todos nós nesta noite. Daremos a Ti o louvor, a gratidão, a honra e a glória em nome de Jesus. E abençoe, Senhor, cada casal, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Alguns vieram por convite de um amigo, vieram por convite de um parente, outros porque receberam um folheto, Senhor. Espírito Santo, nos entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Podem se assentar? Eu quero iniciar lendo um texto de Efésios, que para mim serve como referência a respeito daquilo que Deus idealizou. Antes de tudo, nós precisamos pensar o casamento como algo projetado no coração de Deus, né? Não foi algo como fruto de um projeto humano. A Bíblia tem a orientação de como tudo começou, como a família foi formada, de onde ela nasceu, por que ela nasceu. E Deus, como Criador, é também o orientador e sustentador da família. E o livro de Efésios, no capítulo 5, para você ver como Deus deixou registrado uma bússola, uma orientação para os papéis, para os membros de uma família, que se de fato seguirem a orientação bíblica, a tendência é funcionar, a tendência é dar certo, a tendência é o casamento no seu propósito maior se tornar mesmo uma grande realização na vida das pessoas, não é? E aqui em Efésios diz assim, no capítulo 5, a partir do versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Se submetam aos vossos maridos, como vocês se submetem ao Senhor Jesus. Porque no projeto de Deus, essa frase é minha, no projeto de Deus, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Interessante essa expressão. Ele é o cabeça, Cristo, né, da igreja, e é também o salvador dessa igreja. Ele não é cabeça para usufruir desse privilégio de ser cabeça. Ele é cabeça com o propósito de salvar esse corpo, de investir nesse corpo, nessa igreja, ele como cabeça. E aí dá uma dica para os maridos que são líderes, são cabeça, mas é uma liderança servidora, não é uma liderança opressora, não é? É uma liderança servidora, é buscar o bem do liderado, ou seja, da liderada, da esposa. Então nos dá uma dica fascinante. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí o versículo 25, vós maridos, aí já vem a recomendação para os maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres. Aí alguém até diz assim, então eles ficaram com a parte mais fácil. Depende. O desenho, o projeto que Deus idealizou concernente ao marido, relacionado à sua esposa,
é para amar. Mas ele aponta que tipo de amor é esse? Não é aquele amor de paixão que vem e se dissolve por qualquer tribulação, qualquer desagrado. É um amor que tem um nível de substância muito forte. Ele chama esse amor de amor sacrificial. Talvez a mulher fale assim, se sujeitar a certos maridos que tem por aí não é fácil, mas também estender sobre a esposa o amor proposto pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, também não é fácil, desde que cada um compreenda o desafio do seu papel. O homem de amar como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que Cristo deu a vida pela igreja. Imagina as mulheres tendo um marido que dá a vida por ela. Meu Deus, eu acredito que isso ia funcionar muito bem. A mulher se sujeitando ao marido que dá a vida por ela, que faz tudo por ela, que busca os seus interesses. Eu sei que esse é o ideal, é a proposta bíblica, mas não tem sido a realidade, não é assim? Mas tudo bem, pelo menos está aqui uma orientação bíblica. Então vamos lá. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ou seja, ele dava vida por essa igreja, né? no paralelo entre Cristo e a igreja, o esposo e a esposa. Ele ama com amor sacrificial, ele dá a vida por essa igreja, mas ele quer um retorno. Ele quer que esta igreja depois seja apresentada a ele mesmo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Ou seja, é algo muito inteligente. O marido investe na vida da esposa, né? Eu passei por um casal e percebi que a esposa dele estava como eu nunca vi. Parece que ela fez chapinha tem meia hora. Não, estava arrumadíssima. E assim, eu falei, rapaz, sua esposa está linda, né? Na mesma hora, foi um ímpeto, eu não resisti, eu disse para ele assim, eu estou achando que tu começou a abrir um pouco mais a mão para ela, né? Porque tem uns caras que são pão duro mesmo, né? Então ele quer a mulher cheirosa, arrumada, perfumada, mas ele não investe na mulher. Mas Cristo diz a Bíblia que ele chegou ao ponto de dar vida por essa igreja, mas ele teria um retorno. E os homens às vezes estão tendo o que merecem. Não investiram, não é? Não investiram tão bem quanto deveriam, não é? Jesus já tinha dado essa dica para nós, né? Ame com amor sacrificial, faça tudo por ela, depois você vai ter um retorno. Então, está aqui o modelo bíblico mostrando que a coisa funciona realmente. Ok. E aí continua. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor alimenta e sustenta a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí o versículo 31 vai falar de algo que está no nosso script aqui também para essa noite. Versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é um mistério bíblico que tem explicação e nos leva a entender um pouco mais a dimensão da seriedade que é o casamento. Ok, e no versículo 1 do capítulo 6, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E agora continua alguns conselhos para o empregado com relação ao seu patrão, o patrão com relação ao empregado, e a Bíblia tem receita e tem fórmula para todos os níveis de relacionamento na vida de uma pessoa. Pois bem, queridos, seguindo como orientação para o casamento, para a nossa vida, a orientação bíblica, eu fiz o meu esboço da seguinte maneira: princípios fundamentais de sustentação
de um casamento. 3 princípios fundamentais de sustentação de um casamento. E aí nós vamos ver esses 3 princípios. Segundo ponto é o que destrói um casamento. O que leva um casamento à falência, à destruição, ao sofrimento? O que é? Terceiro, o que ele ou ela gostaria que você soubesse. Por exemplo, existem coisas que algumas esposas gostariam muito de poder dizer para o seu marido, mas nunca encontraram um momento propício, uma situação favorável para poder dizer de um agrado ou de um desagrado, dizer de um desejo, de um sonho, de uma coisa que estaria trazendo realização para a vida dela, e ela nunca pôde dizer. Então, nós temos uma dinâmica na nossa palestra, eu acho que não vai dar tempo para hoje, em que elas poderão escrever de uma forma anônima aquilo que ela gostaria que o esposo dela soubesse, alguma coisa que viesse a completar o relacionamento. Então, e também para encerrar, perguntas e respostas é o que faz parte aqui do nosso esboço. Eu quero introduzir falando da importância de um momento como esse, uma palestra, um momento de reflexão, um momento que você expõe e é levado a pensar alguns valores, alguns princípios, alguns acontecimentos, algumas posturas que todos nós temos dentro do casamento e que muitas delas não foram idealizadas, não foram projetadas, elas simplesmente foram se construindo. E hoje nós construímos um lar, um casamento, um relacionamento, construímos como está construído sem ter projetado para que fosse daquela maneira. E isso aqui é uma coisa estranha, é um mistério de que acaba nosso relacionamento, aquilo que somos dentro de casa, aquilo que nós chamamos de relacionamento conjugal, ele hoje é o que é. Mas se você parar para pensar, nem todo mundo está satisfeito. Digamos que já temos aí 10 anos de relacionamento conjugal, caso de alguns, 10 anos. E hoje, se pudéssemos fazer uma leitura do que eles construíram, da forma como se tratam, o nível de diálogo que eles têm, se é um diálogo coerente, responsável, inteligente, saudável, o que está uma raridade nos relacionamentos, muita gente constrói relacionamento em cima de ímpetos. Ele sentiu de falar, ele deixou crescer uma pressão interior, uma indignação, aí ele solta o que vem na boca, ou ela solta o que vem na boca, só que isso passou a ser um costume, e eles foram caminhando nesses 10 anos, e a coisa foi construída dessa maneira. E aí agora a gente chega e faz uma leitura de como é o relacionamento deste casal, e você percebe uma série de deficiências, que está trazendo o desgaste necessário, está trazendo dor, está trazendo sofrimento, e ninguém consegue se entender muito bem. Só que você tem que concordar comigo que ninguém projetou que o relacionamento fosse construído com tantas deficiências prejudiciais, dolorosas, que estão machucando, que está entristecendo, que está decepcionando, está abrindo feridas e fazendo feridas sobre feridas, e acaba que a Bíblia diz que em algumas situações os maiores inimigos de uma pessoa acabaria sendo os da sua própria casa. Tem vários sentidos isso daí, mas você há de convir, você que está aqui nessa noite, talvez sendo da igreja ou não, eu não acredito em certos maridos que hoje não correspondem às expectativas da sua esposa, e que hoje o final daquilo que estão vivendo é só maltrato, violência, agressividade, intolerância. Eu não acredito que quando eles namoravam, noivavam, que ele pensava em fazer assim com ela, mas hoje ele faz. Eu não acredito que essa esposa que trabalha de uma forma diferenciada, mas guerreia também, briga também, ela briga diferente, ela briga no silêncio, ela briga assim, privando o marido de algumas coisas,